Buenas tardes. Não, hoje não vai ser aula sobre espanhol. Ainda tá longe pra gente chegar lá, né, minha gente? Ainda estamos na idade antiga, né? Ainda nem tem espanhol nem português. Mas eu também não espero que eu vá falar em hebraico hoje, né? Nem em fenício, muito menos em aramaico, né? Fenício. Então, sim, né? Como eu tô falando aí, você já deve deduzir que a aula de hoje é sobre Palestina. Sim, né? A sociedade palestina que ela tem uma importância enorme, né, na nossa vida, né, na nossa existência. Sociedade palestina que é constituída principalmente pelos povos hebreus e pelos povos fenícios, né? Então, por onde eu começo? Acho que eu vou começar pelo povo que eu conheço melhor e que muita gente conhece também, né? Mas não estou falando do homem do baú, Maoi, não estou falando dele. Ele é judeu, né? Os judeus são parentes dos hebreus, né? São descendência dos hebreus, né? Mas não é sobre ele, mas sai pra lá, vai pra lá. É sobre o povo ao qual, né, os judeus vieram de fato, né, os hebreus. Muita gente conhece muito, vem muito daqui, né? Bíblia, né? Com certeza. Na verdade, eu tenho uma pá de Bíblias aqui diferente, velho. Mas, não importando tanto essa questão da linguagem, né? Lembrando que, tipo, para os judeus, né? Tem uma explicação aqui. É, a deles começa em Gênesis que nem é em Gênesis exatamente, né? E termina em Segunda Crônicas, né? É que você não está entendendo nada, né? Se você já ouviu falar de Bíblia, sabe que existe Antigo e Novo Testamento. Então, para a maioria dos hebreus, dos judeus, só uma parte desse livro inteiro importa. Essa parte aqui, ó, Antigo Testamento. Eles não se importam com essa muito, né? Para eles, né, a parte sagrada está toda aqui. E olhe lá, porque tem uns que acham que a parte sagrada está contida, ainda tem, né? Quem considere que a parte sagrada está toda contida nesta parte aqui, apenas. Né? Bem menor, né? Porque é a parte onde corresponde aos 5 primeiros livros. Né? De fato, né, a Bíblia Sagrada ela acaba sendo a fonte mais, né, que a gente tem de maior, principalmente nos escritos mais clássicos, né, os antigos, existem, né, alguns manuscritos, né, conhecido como manuscrito do Mar Morto, que tem, né, alguns manuscritos mais antigos, né, da Bíblia, e que provavelmente são os manuscritos alguns dos manuscritos mais antigos, né, de um documento antigo, né, no caso, né, documento literário antigo, vamos dizer assim, vamos usar esse termo, né? Por que documento literário antigo? Porque, por exemplo, a Ilíada, né, de Homero, que é considerada para muitos, né, a primeira grande obra literária, né, da Grécia, ela, apesar de tudo, seus manuscritos mais antigos não datam no máximo, acho que do século III depois de Cristo, enquanto que, né, e o livro foi escrito em 3000, né, antes de Cristo, enquanto que a Bíblia tem manuscritos do século de pré antes de Cristo, velho. Então, tipo, sim, ela tem muito mais, vamos dizer assim, credibilidade no sentido de aqueles manuscritos que hoje em dia, assim, as traduções que a gente hoje em dia tem serem mais próximas do original do que a Ilíada, né? Porque para nós historiadores, eu acho que eu devo ter falado isso na primeira aula, a documentação escrita e principalmente os manuscritos originais são extremamente importantes. Se você não tiver os originais, o quão mais próximo do original tiver, melhor, né? Então, se você não acredita, né, na fé cristã, judaico, né, você não é obrigado a aceitar, né, tudo, mas também não é para dizer, como alguns falam, livro de ficção. Não é, cara. Você diz isso, mas você considera muito a Ilíada e a Odisseia, que são livros muito mais próximos do ficcional, né, que são poemas, mas que muita gente dá maior valor, né, ou até a Onia, né, de Hesíodo,
né, que são visivelmente, né, contos sobre os deuses, né, sobre a origem dos deuses lá da Grécia, e tem gente que dá muito mais valor a isso. Dois pesos e duas medidas que muitas vezes vem de um preconceito bobo, associado ao fato de que, de fato, vamos ser sinceros, existe um pé atrás com o judaísmo, principalmente com o cristianismo no mundo, que é até justificável. Eu não vou dizer que é injustificável, porque infelizmente, né? Mas ok. Os hebreus, ou israelitas, ou judeus, como você achar melhor, uma civilização que remonta, né, de suas origens, a gente vê lá em Gênesis, né, no primeiro livro, que também é chamado por eles por Bereshit, se eu não me engano é assim que se fala, né, Bereshit, no início ou no princípio, né, na linguagem hebraica, que representa o início do livro, que as duas primeiras, a expressão que dá início ao livro de Gênesis é no princípio, né, quem você for ver está dizendo isso, né, que seria o princípio das coisas, segundo os hebreus, como o mundo surgiu, né, com os pais originais e também a questão, né, da queda do homem, com o princípio do pecado original, o princípio também da corrupção humana e do dilúvio, né, além da separação de línguas. Uma coisa que é curiosa, porque muita gente, vezes ou outra, sempre costuma, né, ter essas histórias como totalmente desprovidas da realidade ou como contos que no máximo seriam alegóricos ou coisa do tipo. E aí que, portanto, né, não deveria nem sequer, não é nem que acreditar, mas não deveria nem sequer se considerar como válido. Mas quando a gente puxa histórias de outras civilizações, a gente fica abismado com o fato de que existem histórias parecidas em outras civilizações. Histórias, às vezes, tão parecidas que a gente até pensa que alguém imitou alguém. Mas é meio difícil imaginar como os chineses, os hebreus, né, os chineses, os hebreus e povos de outras áreas, como os teutões, né, hindus, gregos, falam de histórias em que a humanidade houve um período dos primeiros que eram inocentes e que em um determinado momento fizeram alguma coisa que não devia. A própria Grécia, se você for ver, tem a história de que o mal surgiu quando Pandora abriu a caixa que libertou todos os males, ou todas as coisas boas foram perdidas, né? E deixou só a esperança trancada lá dentro. Né? É uma história que não é tão parecida com Adão e Eva, mas lembra um pouco, né, o conceito. A mesma coisa do dilúvio, por mais incrível que possa parecer, né, existem outras tradições, né, como a tradição dos reis da Babilônia, né? Na Babilônia fala que o Utnapishtim, né, seria o primeiro o Noé babilônico. As peças falam de uma história, né, de Deucalião, que teria, os persas não, perdão, os gregos, né? Eu falei peça por quê, velho? Os gregos falando, né, de Deucalião, né, que teria sido o homem que salvou, né, a humanidade, né, de ser destruída pela fúria dos deuses. Né, os hindus falam de Manu, que era um dos avatares de Vishnu. Quando a gente falar, sim, eu vou falar de Índia, velho, um dia. Acho que na próxima aula, ou na próxima, eu vou falar dos hindus. É, amigão, você tá ouvindo bem. Né? Porque normalmente quando se fala de história, a gente vai muito no lugar comum que a maioria dos livros antigos fala, mas não é bem por aí. Eu tenho aqui informações boas para falar até da África, velho. É isso aí. Se preparem que isso logo logo vai chegar. Né? Pae, né, que seria o fundador dos chineses, ele já foi o que salvou, né, a China. O Manu, né, foi o cara que salvou, né, os hindus. Nele era um dos avatares de Vishnu, que um dia eu vou falar o que danado é isso, né? E não tem nada a ver com o Avatar Lenda de Aang, quer dizer, tem um pouquinho. Acho, não muito. Nem com aquele outro Avatar, aquele do filme, né? Que era todo mundo azul. Enfim, e até povos indígenas, né? Hindus, como indígenas, perdão, como polinésios, peruanos, índios americanos, Groenlândia. Na Groenlândia, gente que não tinha nem contato, assim, pelo menos geográfico um com o outro e tem tradições parecidas. Então, vamos pegar leve. A questão mítica, ela às vezes ela é muito
ela tem, né, traços que podem levar a uma realidade. Vamos tomar cuidado com os Zedegeistes da vida, né? Zedegeist, eu não sei nem como é que fala essa palavra ridícula, né? Sinal dos tempos, né? Os Zedegeistes da vida, né? Mas esse Zedegeist aí que eu tô falando é um documentário aí que botaram um monte de coisa que no meio disseram que as tradições de Jesus Cristo eram todas roubadas de outros povos, né? Por conta de similaridades, né? Como, por exemplo, Osíris, que morre, né? E se torna um senhor do mundo dos mortos, e aí que muitos colocam que Jesus, ao morrer também, né? Isso daí era para estar falando em cristianismo, né? Mais para frente, mas tá bom. Enfim, o fato é que, né, os hebreus, né, a maior parte da sua história de fundação da civilização, eles têm por parte de Abraão, que seria, né, como eu falei na aula anterior, Mesopotâmia, alguém que saiu da cidade de Ur, né, cidade-estado de Ur, dos caldeus, portanto ele era um caldeu, um semita, né, e ele, para quem não entendeu o que é semita também, né, eu falei de Noé agora há pouco, pois é, semita seria uma ideia, né, dos povos que surgiram dos três filhos de Noé. Eu acho que eu já falei um pouco disso em alguma aula, acho que foi de Egito. Mas enfim, a tradição, né? A gente entenda isso como tradição. Não é algo tão, né, confirmado ou que todos os historiadores consideram como válido, né? Enfim, tal como ele, né? Seu irmão Terá, né, teria vindo também para perto da região da Palestina. Provavelmente teve alguma fome, alguma crise nenhuma e que levou eles a saírem, né, de lá e chegarem até a Palestina, né? No caso, o Terá teria ficado mais ao norte, na área onde surgiriam os sírios, que eu falei um pouco disso, né, lá na aula anterior, dos sírios. E o Abraão ficou peregrinando, né, segundo a história bíblica, em Gênesis, pela região de Canaã, que seria um dos nomes da Palestina, né, Canaã. Essa região já tinha habitantes como os Atãs ou Eteus, né, que alguns associam com os mesmos Eteus do norte, né, os Hititas. Né, ainda não há uma certeza, mas muitos acreditam que sejam, né, tem essa conexão. É, Alguns povos cananeus da região já existiam, como os amorreus, que eram também, ou amorritas, né, descendentes dos babilônicos clássicos, e alguns outros povos de origem pouco conhecida, né, como a história de Sodoma e Gomorra, né, de cidades e estados de lá, que a maioria, aliás, era organizada em cidade-estado também. Então tinha muita conexão, a origem provavelmente era herdada de lá, do boa parte desses povos, dos povos babilônicos antigos, sumérios e até dos assírios, né? Tinha muito essa ideia de cidade-estado lá também, né? Então, há até uma dúvida, né? Inclusive, porque na Bíblia, no Antigo Testamento, né, fala muito de um povo que seria os fenícios, não, cara. Fenício ainda não existia, supostamente, né? Tava ainda surgindo, na verdade, nesse período. Era os filisteus, né? Mas que não era, na verdade, na região da Filístia. Então, na verdade, talvez fosse um erro, porque alguns acreditam que, como esse livro, bem como os outros quatro, foram escritos ou compilados quase inteiros por Moisés, né, o fundador da religião hebraica, então ele pode ter puxado apenas uma referência geográfica e acabou cometendo esse equívocozinho. Isso é meio polêmico porque religiosos odeiam, né, quando a gente fala esse tipo de termo, porque faz com que as pessoas imaginem que a gente está dizendo que a Bíblia tem erro, né? E não pode falar isso. Né? A Bíblia é inerrante. Eu sei que a Bíblia pode até ser inerrante para a fé cristã, mas a gente tem que entender que existem problemas, inconsistências, às vezes, em questões de cópias ou de qualquer outra situação. Mesmo jeito que se você for puxar, meu velho, pinturas da Idade Média. Cara, tem uma Bíblia antigona que tem, né, umas pinturas da Idade Média que a Igreja Católica fazia, tentando reproduzir o que seria eventos bíblicos antigos. E, cara, eles botam a tecnologia da época deles, o visual deles, um visual mais medieval,
né? Tipo os caras com escudo e com roupas medievais, né? Com armaduras medievais lá em Canaã, cara. Não faz sentido algum. É completamente anacrônico. Então entenda, às vezes acontece falhas anacrônicas de fato dentro da história. Porque, velho, se isso acontece até hoje, né? Quando você vê certas adaptações de obras, né, em filmes, séries, novelas, imagina naquela época que não tinha assim nem a metade do conhecimento histórico, geográfico e outras coisas que a gente tem hoje em dia. Então, né, vamos dar um desconto. O fato é que, né, a civilização hebraica, como eu disse, teria vindo, né, a partir do Abraão, e, né, dele, né, eram alguns outros povos, né, daquela região, como o que seria, né, posteriormente os árabes, né, filhos de um dos seus filhos, né, o Ismael, e que inclusive, né, eu vou falar também, claro, mas eu vou falar um pouco mais na idade, lá para a Idade Média, né, que é quando a civilização muçulmana, né, perdão, muçulmano árabe, ela se unifica, né, de fato, né, com Mohammed ou Maomé, né, mas antes, né, nesse período eles eram nômades, né, eles viviam como beduínos, né, o que aí em tribos também, né, não muito bem organizadas. Uma das mais importantes já na idade já do Império Romano foram os nabateus, né, que era o mais próximo de organização que eles já tinham chegado. Só, mas efetualmente eles só se organizariam de vez já no sexto século, né, dessa era atual, né, depois de Cristo. Bem, além desses, né, um primo, o sobrinho, né, de Abraão, teria dado origem a dois povos, né, na região, né, o Ló teria dado origem aos povos moabitas e amonitas, né, povos pequenos, mas que tiveram uma certa importância, né, dentro da história, porque realmente existiram. Inclusive tem referências que mostram, né, a existência deles como a pedra amonita, né, que é uma informação, inclusive histórica, muito importante, né, dentro da arqueologia da região. Além disso, também Abraão teria dado origem aos midianitas, né, um outro povo que vivia por ali por perto e que tinha uma associação até mais forte, talvez, com o povo de Israel em certos aspectos. Abraão então teria tido um filho chamado Isaac, que por ele surgiram mais outros povos, né, os edomitas ou idumeus, né, que inclusive até hoje, né, restou-nos para nós a capital, né, dos idumeus, né, de Edom, que seria a Selá ou Petra, que é o nome mais nome mais grego, né, que acabou ficando imortalizado por conta. E por que desse nome Petra? É porque Petra, né, era uma cidade incrustada numa rocha gigante, né, em rochedos, né? Ela era incrustada em rochedo. Inclusive até hoje restam, né, grande parte das ruínas de Petra ainda está visível e Petra faz parte, inclusive, né, das 7 maravilhas do mundo moderno, né? Uma lista que surgiram, que foi feita mais recentemente, né? Das 7 maravilhas do mundo moderno. Essa lista, deixa eu até confirmar aqui quando foi e alguns, né, dos seus integrantes, né? Deixa eu ver aqui. Ai, Google, ainda bem que você existe. Pena que para muitos professores isso não existia, velho. Maravilhas do mundo moderno. Aqui, ó, 7 maravilhas do mundo moderno. E elas foram escolhidas em 2005, isso? Não, perdão, em 2007. Né? Foram escolhidas em 2007, isso mesmo. Junto com as 7 maravilhas de Portugal, curiosamente, né? Foram no mesmo. Um dia a gente fala, né, dessas daí, não sei. A lista atual, né, que era justamente para substituir a lista antiga, da qual só sobrou as pirâmides de Gizé, e essa não foi recolocada, né?
é, as 7 maravilhas do mundo atual inclui aí espalhadas muito mais pelo mundo do que antes, né? Do que anteriormente. E aí colocaram a muralha da China, Petra, que eu acabei de citar, o Coliseu de Roma, a cidade de Chichen Itza, né? Uma cidade maia, né? No México. Perdão, maia não, asteca, né? No México. A Machu Picchu, essa, né? A Inca, né? No Peru. Não, esse Chichen Itza é maia ou asteca? Que agora deu pau agora na minha mente. É maia. Desculpa. É maia mesmo. Acontece. É, o Taj Mahal na Índia e uma bem recente que ainda está entre nós, né, também bem recente, é o Cristo Redentor. Aqui no Brasil, pois é, amigo. E bom, na necrópole de Gizé, né, as pirâmides, né, as várias pirâmides de Gizé, embora já constem, né, na lista anterior, né, na lista dos 7 maravilhas do mundo antigo, elas ganharam um título honorário. Vamos dizer que ela seria o 8º elemento, né, dentro dessa lista. Houveram outros candidatos, né, nessa questão, mas acabaram não ganhando. Então Petra, né, que é a capital de Edom, acabou tendo essa importância muito maior do que a própria civilização indoméia, né, que não teve tanta importância, a não ser uma vez ou outra dentro da própria história, né, dos hebreus. E aí eu vou falar, né, desse desenvolvimento. Em determinado momento houve uma fome, né, que se abateu de maneira muito grave naquela região, inclusive no Egito, e que tem poucos registros, né, na verdade, documentais, a não ser o que a Bíblia mesmo relata. E nesse período, né, o Jacó, o outro filho do Isaac, né, filho de Abraão, juntamente com sua família, foi viver no Egito. E nesse período, né, dentro do Egito, eles acabaram crescendo, acabaram também sendo escravizados, né, pelo faraó, por volta de 1580, e aí acabaram tendo a sua fuga depois de mais de 4 séculos, né, de escravidão, de 3 séculos, alguns acreditam na verdade, de escravidão. Talvez os primeiros anos foram maravilhosos, depois é que veio a escravidão propriamente dita. Aí Moisés, que teria sido levantado, filho adotivo, né, do faraó, teria sido, né, que era um hebreu, foi levantado e acabou fazendo essa rebelião que levou à fuga, né, deles do o Êxodo, né, que é esse que dá o título ao segundo livro da Bíblia. O Êxodo tem a questão miraculosa, tudo mais, né, das pragas que não eram 7, eram 10. Eu já falei isso na aula de Egito, pois é, eram 10 pragas, não é, foram 7, né? Aconteceram, né, alguns cataclismas, algumas coisas desse tipo, e eles, né, em determinado momento, construíram, né, a sua lei, né, ainda durante a viagem no deserto, em que eles ficaram perdidos por 40 anos, ali naquele meio, sobre um monte, né, que é o Horeb ou Sinai, ali no Golfo do Acaba. Golfo do Acaba não, é o Golfo do Sinai mesmo ali. Enfim, na regiãozinha bem pequenininha ali, tem esse monte, e nesse monte, né, Moisés escreveu, né, porque ele tinha, né, se ele realmente, como a Bíblia relata, ele era um dos filhos, né, de um filho adotivo do faraó, é bem provável que ele tenha aprendido, né, a ser escriba. E lá ele escreveu as tábuas da lei, né, ou recebeu diretamente de Deus, de acordo com o próprio, e que estariam aqueles que os mandamentos, né, que muita gente fala muito dos 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, não falas para ti mais de escultura, não. E aí existe uma controvérsia, porque tem gente que diz que esses dois é um só, tem gente que diz que são dois, e que o último, na verdade, os dois últimos seriam o último, e enfim. Mas eu vou só soltar aqui, vai virar 11 agora, só por causa disso. Não terás outros deuses, não falas para ti mais de escultura, não é, não falarás o nome do Senhor teu Deus em vão, guardarás o dia santo, que na época para eles era o sábado, e até hoje, né? Eles consideram sábado ou sabat um dia de descanso. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do teu próximo e não desejarás as coisas do teu próximo.
E aí é mais uma das controvérsias, né? Essa parte aí final. Enfim, além de outros, né, artigos que, como eu falei na aula anterior, muitos deles foram adaptados de outras leis, como o Código de Hammurabi, que provavelmente Moisés teve, né, contato, algumas leis egípcias e, né, o levirato, que era um costume que já era comum daquela região onde eles viviam também, curiosamente, né, que é o levirato, para quem não sabe, seria, né, que uma mulher casada com um homem e não tivesse tido filhos com ele, o irmão dele teria o direito e o dever, na verdade, de casar com ela para que ela tivesse e suscitasse descendência para o irmão dele. Isso pode parecer machista, e o é, de fato, né? Mas além de machista, é bem bizonho, né? Tipo, o cara tem a obrigação de casar com aquela mulher. Mas era a tradição da época. E para a mulher aquilo era uma honra, né? A gente entenda que culturas, pensamentos mudam, né? O que para a gente é um atraso, para eles é um avanço. Depois que Moisés morreu, antes de entrar de fato, né, dentro do território do território de Canaã, que tem gente até que fala de controvérsia, né, o fato dela ser considerada uma terra prometida, sendo que era uma terra que tinha muitas secas, de fato. Porém, ela, tal como outros que eu falei do Egito, que tinha o Nilo, e da Mesopotâmia, que tinha Tigre e Eufrates, ela tinha também o seu próprio rio, o Rio Jordão, que existe até hoje, um grande rio importantíssimo para que eles pudessem viver. Àquela altura, né, quando Josué, o sucessor de Moisés, tomou, né, o poder e passou a conquistar, né, as cidades-estados de lá da região, a Israel era formada por tribos, que eram 12 tribos, supostamente dos filhos de Jacó. E essas tribos elas se organizaram da maneira que podiam quando começaram a dominar. Nem todas tiveram êxito, né, no que se tange à dominância, até porque, de acordo com a Bíblia, entre os territórios incluía a Filístia, né, e incluía que nessa época já era Filístia mesmo, já era os quereteus, né, os caftorianos, né, que era uma civilização, né, que saiu de lá da ilha de da ilha de Chipre, né, que é uma ilha que existe até hoje, né, um país independente ali na Ásia Menor. E eles saíram de lá, não se tem uma certeza, mas eles tinham já um conhecimento de armas de ferro, uma coisa que o povo de Israel demoraria muito para ter. E também alguns teriam contato com a Fenícia. E agora vamos entrar em Fenícia no meio do caminho, né, porque a Fenícia é extremamente importante. A Fenícia também tinha uma organização, tanto, aliás, a Fenícia e a Filistéia, né, tinham organizações que eram consideradas como organizações de cidade-estado. Né? A Filistéia eram 5 cidades, né, principais, e a Fenícia eram 4, né, das quais Tiro e Sidom muitos consideram as mais importantes, mas ainda tinha Biblos, que também tem uma grande importância, e que foi daí que derivou o nome Bíblia, inclusive, para quem não sabe. Pois é. A civilização fenícia, aliás, né, foi uma das que começou a construir, né, um pouco também de um alfabeto, né, um pouco mais, né, um idioma muito mais desenvolvido dos mesopotâmicos, né, e dos e dos egípcios, né, que é o aramaico. Esse, né, que acabaria também dando origem ao hebraico. Muitos consideram que ambos, né, têm essa mesma raiz. A Fenícia era mais conhecida por ser uma civilização marítima, muitos falam, lembram logo disso, né? Que foi uma das primeiras civilizações a conquistar o mar Mediterrâneo, né? O mar, ou o Grande Mar, né? Nos escritos da época. Era uma civilização forte, que tinha seus deuses, né? Como Baal e Astarote, deuses da fertilidade, e que algumas vezes iriam ter contato com Israel, e Israel não ia gostar muito, já que Israel acreditava num único Deus. Uma das primeiras grandes civilizações a ser conhecida por ser monoteísta e não politeísta, né, como a maioria ao seu redor era. É...
E aí os fenícios eles conquistaram muitas regiões, inclusive muitos acreditam que eles chegaram até a Espanha, né, onde eles construíram uma cidade chamada Tarsis ou Tarteso, né, que é uma cidade que é muito conhecida. Dizem que havia muito ouro, muitas coisas assim, muita gente queria muito ir para lá, para Tarsis, né, na Espanha mesmo, né. Além disso, eles também foram responsáveis por, ao se misturar com povos líbios e os povos ali da região da Líbia, né, da Líbia antiga, surgia a civilização de Cartago, né, que isso vai ser mais importante quando falarmos de Roma, sem dúvida, né, Cartago. Esse domínio marítimo, né, dos fenícios nunca foi um, vamos dizer assim, um império propriamente dito, mas havia sua importância, sem dúvida, para a civilização e que, com o passar do tempo, seria ofuscado, né, quando a Fenícia caísse sobre as mãos dos babilônicos, posteriormente das mãos dos nas mãos dos gregos, né, dos persas, dos gregos e, por fim, né, nas mãos dos romanos. Esses últimos chegaram a arrasar Cartago. Eu já estou dando spoiler. Bom, mas, né, os hebreus, né, tiveram um contato, sempre um contato não muito amistoso, né, com esses povos, bem como com outros, né, como os sírios, e alguns dos seus povos irmãos, vamos dizer assim, né, midianitas, amonitas, moabitas, idumeus, e principalmente com os filisteus, né, que também não ia mesmo com a cara, né, e alguns dos povos que existiam lá dentro, né? Que havia uma pá de povos, né? Que eram povos bem tribais, como Jebuseus, Cananeus propriamente ditos, Perizeus, Gigazeus e vários outros Zeus, né? Que você possa imaginar aí. Eteus, né? Enfim, Eus, até dizer chega, é sério, é muito. São muitos povos mesmo. É, a organização, né, dessas tribos, como eu disse, foi meio problemática, até que teve um determinado momento que eles decidiram organizar-se de fato com um reinado, a princípio com um rei chamado Saul, que não deu muito certo, mas aí veio Davi e posteriormente seu filho Salomão, e essa dinastia, né, pelo menos os dois primeiros reis, conseguiram chegar ao ponto de Israel se tornar um império propriamente dito. Eles chegaram a bater no rio no Rio Tigre, para você ver o tamanho da expansão, né, que era no caso de Davi militar e no caso de Salomão através de casamentos, né, que ele casou com a pá de mulher de acordo com a Bíblia. Há quem diga até que foi no meio disso que surgiu a maçonaria. Mas isso é uma teoria muito doida e que eu prefiro nem especular, né? Isso é um dia quando eu falar de maçonaria, que eu nem sei quando eu vou falar, a gente vai saber que é um pouquinho de nada dessa história meio doida. Sim, e nesse período, né, Salomão chegaram a construir um templo, né, para sua divindade principal, como eu falei, que era o Deus único, né, o Yahvé, né, na linguagem mais comum. Há quem chame de Yahu. Eu não sei quem é o maluco que inventou isso, mas dizem que é a forma certa de falar o que a palavra, na verdade, não seria pronunciável, né? A gente fala de Yahvé, mas é porque foram inclusões, porque na língua hebraica é, não existia antiga, no caso, né, vogais. Eu não sei como é que eles faziam para entender, mas eles entendiam. Não tinha vogais, né? E aí eram Y ou J, né, para alguns, H, V ou W, H. Isso é a palavra. Eu duvido que você saiba falar, mas tem gente que faz Yahoo. Eu não sei quem foi a ideia do maluco que disse que era Yahoo, mas enfim. Tem gente doida nesse mundo pra tudo. Vamos embora. A construção, né, do templo, né, muitos dizem que foi um dos motivos, né, porque houve muito, necessário muito dinheiro, mas também a construção do próprio palácio, a manutenção da opulência de Salomão, né, do seu reinado, e posteriormente, quando ele morreu, a intransigência do filho dele, né, de seu sucessor Roboão, em diminuir os impostos, levariam à revolta
em que a maior parte, né, das tribos, né, do norte se separaram e aí fizeram o reino chamado Reino de Israel, e apenas Judá, Benjamim e alguns povos, alguns poucos, né, que seriam levitas, formaram aquilo que seria Judá. Essa divisão foi extremamente problemática para ambos, né, ambos os lados. O Reino do Norte acabou, depois de algum tempo e de várias dinastias problemáticas, sendo conquistada pelo Império Assírio, né, o Sargão II, em 722, e seu povo foi todo deportado, né, de lá, e no seu lugar foram colocados vários povos, a maioria descendentes, né, também dos babilônicos e de povos da região, e até hoje há um mistério, né, sobre as tribos perdidas, né, há teorias, né, de que alguns povos seriam descendentes, né, tem gente que fala que até entre os armênios, mas isso são especulações, né, sobre a possibilidade das tribos perdidas. Já, né, as poucas tribos que continuaram, né, que seria do Reino do Sul, né, de Judá ou da Judéia, essas tribos continuaram ainda com uma certa dificuldade, mas resistência. Em 586 a.C., esse povo acabou sendo conquistado agora pela Babilônia, né, por Nabucodonosor II, que dominou e destruiu o templo de Jerusalém, inclusive. E a partir daí, né, foram 70 anos em que eles passaram, né, aproximadamente na Babilônia, e conseguiram voltar quando os persas, né, tomaram conta. E como a gente já sabe, os persas tinham um pouco mais de... era um povo mais de boa. Eu vou falar um pouco mais disso na próxima aula. E a Judéia ainda acabaria, né? Os judeus voltaram, né? Boa parte deles, né, na verdade, voltou. E, bem, o que acontece? Esse povo voltou, né, como eu falei, né, para lá, boa parte daquela região, porém continuaram como um protetorado, né, como um povo que devia, né, a obediência à Pérsia. Posteriormente foram conquistados, né, pelo Alexandre o Grande, né, quando ele saiu virado na Pinóia. Quando eu for falar da Grécia, vocês vão entender bem isso. A princípio, quando Alexandre morreu, eles chegaram a ser dominados pelos Ptolomeus. Eu falei um pouco disso, né, quando eu falei do Egito. Porém, posteriormente, eles foram dominados pelos Seleucidas, né, que seria outra dinastia, né, em que, né, os Seleucidas ou Antíocos, né, acabariam dominando naquela região. Um desses daí, né, que eles eram da parte norte, né, da Ásia, um deles, né, o Antíoco Epífanes, né, o Antíoco IV, ele acabou forçando, né, querendo ferrar com a religião, né, judaica, tentando colocar no novo templo que eles construíram e efetualmente colocando, né, um altar ao Zeus, né, o deus dos deuses grego, e profanando os altares deles, sacrificando porcos, o que era um animal que até hoje para os judeus é um dos muitos que diz lá no livro de Levítico, o terceiro livro da Bíblia, como os animais impuros. E isso, obviamente, né, para o povo de Israel foi um caos completo, né, para os judeus. E chegou um momento em que eles acabaram se rebelando de novo e fizeram o escarcéu que nós chamamos, né, que tem nos livros que não são nem considerados muito por muitos judeus, porém, né, que são os livros desculpa aí, velho, agora deu pane. Dos livros dos Macabeus, né? Macabeus seriam uma família, né, que conseguiu se tornar, que era uma família sacerdotal que conseguiu tomar o poder, né, e derrotar, tirar, né, o Israel do jugo, né, dos gregos macedônicos por um tempo, até que isso daí durou até o dia em que Pompeu, né, um dos generais romanos do primeiro triunvirato, conquistou novamente a Palestina, que era nas mãos dos romanos, que colocaram
né, os romanos colocaram os reis idumeus, né, o resto do da Idumeia, para governar por um tempo, como Herodes o Grande. Eu acho que é um dos mais famosos, né, por conta de que foi no seu reinado que Jesus Cristo nasceu. Jesus Cristo, no caso, um judeu, né, e que seria, né, um dos candidatos, né, dentro da ideia, né, teológica judaica a Messias, né, que seria um ungido, escolhido para tirar eles, tornar eles um império completo, né, de acordo com as profecias de de alguns dos seus profetas, entre eles Daniel, né, um dos profetas mais famosos que tinha essa ideia. Tem até seu livro, né, na Bíblia, Daniel. Bem, o judaísmo ainda continuou, né, e não vou entrar muito em questão sobre a origem do cristianismo agora, porque isso já é dentro do Império Romano, tá? E aí eu vou dedicar, obviamente, uma aula mais para o cristianismo primitivo. E vale a pena, né, fazer essa informação. E, e bem, o judaísmo, né, acabou, né, os judeus, aliás, acabaram perdendo completamente o domínio daquela região, que já não era a sua região originalmente, como a gente sabe. Eu falei que eles conquistaram, né, durante na época de Josué, aquela área todinha, né, e destruíram os povos que ali viviam, ou boa parte deles, e outros escravizaram. Bem, acabaria que eles novamente foram diáspora, sofreram a diáspora, né, foram espalhados por dentro do Império Romano, e assim eles acabaram indo para boa parte da Europa, para Espanha, né, para o que seria a Espanha, né, ainda era Espanha, né, e, e assim, né, por muitos anos acabou-se, né, o que seria os judeus, né, o domínio dos judeus. Os muçulmanos, perdão, os árabes, né, e aqueles outros povos que eu falei, tinha um bocado de povo, né, que era próximo de lá de Israel. Muitos deles foram incorporados pelos nabateus, né, ou seja, acabaram se misturando, né, com as tribos nômades do deserto, e formariam o futuro império árabe, né, o futuro bem futuro, mas não tão futuro ainda assim, já estamos quase lá, né, o Império Árabe, né, o Império Islâmico, muçulmano, maometano, e logo logo vamos falar disso. Né, inclusive da origem, da ideia, né, de como os árabes. Eu não vou, por isso que eu não entrei tanto, não esmiucei tanto esses detalhes, mas vamos dizer que são nações primas. Né? Os judeus, né, acabaram, né, se espalhando, né, da Europa, como eu falei. Não vou entrar tanto em detalhes, mas eles, vamos dizer que eles sobreviveram de fato, se acabar se misturando em alguns momentos, né? Muitos dizem que os judeus de hoje em dia não tem nada a ver com os judeus de antigamente, né? Até o visual deles não lembra nada, né? O que seria o, os judeus clássicos. E, e a região, né, acabou depois sendo conquistada pelos próprios árabes que eu falei, né? Acabaram conquistando a região de Israel, né? E ali nasceria o povo palestino. O povo israelita, né, israelita não, judeu, acabou vivendo em vários lugares e influenciaria a história em diversos contextos. E eu não vou entrar tanto nesses detalhes, como eu disse, porque tem muito a ver com a história da Idade Média, a história da Idade Moderna, inclusive do Brasil. Mas vale a pena, né, claro, citar assim por alto. Só começariam a se reorganizar, vamos dizer assim, de maneira mais próxima como nação, quando começou a surgir os primeiros movimentos sionistas, né, que seriam movimentos para tentar voltar a Sião, né, a terra deles, né, que eles consideravam como sua terra prometida, sua origem, sua ideia, é, sua caramba, né, o seu povo, né, a sua terra, né, a terra que eles consideravam ainda como a terra prometida de Israel. Né? Deixa eu só ver aqui quem. Que eu me esqueci agora o nome do maluco que começou essa ideia do sionismo. Theodor Herzl. Theodor Herzl. Herzl. Theodor Herzl. Que é um húngaro, né? Um judeu húngaro, que acabou fundando esse movimento.
já no final, né, do século XIX, início do XX. Mas eles só lograriam assim um êxito de fato após a Segunda Guerra Mundial, muito por conta, né, da situação dos muito por conta, né, da situação que os judeus passaram, né, no Holocausto, que um dia eu vou falar disso também, claro, na Alemanha e em locais conquistados, né, pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial, pelos nazistas, né, uma coisa terrível que muita gente tenta negar até hoje. Mas mesmo assim, eles não tinham logrado isso, mas já tinha alguns que estavam lá vivendo nos kibbutz, né, nos acampamentos, né, lá do povo lá judeu, da Israel, perdão, na Palestina. Porém, quando a ONU decidiu, né, juntamente com alguns, o Conselho da ONU decidiu criar, né, o Estado de Israel em 1947, acabou gerando uma treta, né, porque quando os judeus chegaram lá, já tinha os palestinos que estavam no seu direito, ora bolas, né? Lei do Zucapião, já ouviu falar? A lei do Zucapião, eles estavam lá na lei do Zucapião, é o direito deles de viver lá, velho. E aí? Eu sei, quando eu falo um negócio desse, muito cristão vai ficar com o olho desse tamanho pro meu lado, né? Porque hoje em dia, aqui no Brasil, você tem que ser judaico-cristão. Povo bobo, né? Que povo besta. Bom, o fato é que, né, ali gerou várias guerras, as quais eu não vou entrar novamente em detalhes aqui, porque isso pertence ao século XX e nós estamos bem longe dele ainda. Mas um dia a gente vai chegar lá, pode ficar tranquilo. Não sei quando, mas vai chegar. De gente chega, pode ficar tranquilo. Enfim, velho, é assim, né, que até hoje, né, isso explica até hoje os conflitos que a gente vê até hoje em Israel, né, e que eu não vou entrar em detalhes agora, como eu disse, mas assim você entende um pouco da história deles. Já os fenícios, né, que eu falei, né, aqui dentro, né, dentro desse período, acabariam com o passar do tempo sendo incorporados a outros povos ali da Síria mesmo e do Líbano, né, onde até hoje, né, os libaneses, né, são descendentes mais próximos dos fenícios. Né, e também com o povo da Ásia Menor, né, de lá da Turquia, aquela região ali que acabaria, né, sendo importante principalmente pelos... Oh, desculpa, minha gente. Né, aquela região ali que acabaria sendo uma área até de importância, até de certa ligação com os judeus e com os reis idumeus no futuro. Então é isso, minha gente, né? E o que eu posso falar, né? O judaísmo, bem como os fenícios, tiveram suas importâncias, né? Os fenícios ajudaram, inclusive, na criação dos primeiros, eu nem citei isso, né? Os primeiros algarismos próximos dos algarismos que a gente hoje fala, né? O algarismo do que seria futuramente o algarismo indo-arábico, né? Que acabaria sendo mais desenvolvido na Índia e na Arábia, né? Nas Arábias. Tem um pouco, né? Tem importância porque o algarismo fenício tem um pouco, não é exatamente igual, mas lembra um pouco. E também, né, nas primeiros livros, né, lá, né, embora os egípcios, né, tinham papiro, né, o papiro que eu nem falei na aula dos egípcios, eu sou um retardado, né, foi lá em Biblos, né, que os pergaminhos começaram, né, a ser desenvolvido, o velino, né, na época ainda era assim o termo, apesar que o pergaminho propriamente dito foi na cidade de Pérgamo, né? Já na Ásia Menor, mas a Ásia Menor nessa época tinha muita influência, né, da área da Turquia dos fenícios, então, portanto, sim, exatamente, amigo. Né? Eles tiveram muita importância nisso, sim. Já os judeus, né, inegável, várias contribuições, algumas delas a gente vai desenvolver melhor na idade Média, óbvio, mas uma das assim, mais emblemáticas, principalmente para o povo chamado cristão, né, para o pensamento ocidental, é que foi deles que surgiu, né, boa parte do que a gente até hoje pratica, ou grande parte dos cristãos praticam, e até quem não é, velho, né?
Embora eu não concorde com essa viagem de cultura judaico-cristã, porque dentro do conceito do cristianismo chega um momento em que, depois do surgimento, eles separam em definitivo, né, os dois se separam em definitivo, judaísmo e cristianismo. A partir dali não se existe mais história, cultura judaico-cristã, é cultura cristã e cultura judaica. Né? E a partir até continua, embora haja uma herança que, como acabei de dizer, é inegável, e principalmente o Antigo Testamento está aí para a gente, para ninguém negar e ninguém dizer que não tem, né? Entretanto, as práticas, né, e as festividades, a maior prova disso é que eles têm a Páscoa, né, o Pesach, que é justamente marcado pela saída deles do Egito, Pesach, passagem deles do Egito. Isso daí, né, completamente obliterado pela cultura cristã, né, que pegou a Páscoa e colocou já num outro contexto, o contexto do fato de que o Messias, né, o Cristo, o Jesus, morreu na Páscoa, no período pascal. Então a Páscoa passou a ter um significado completamente diferente. Ao invés do cordeiro, né, que eles matavam, né, no Holocausto, que até hoje, né, os judeus fazem isso, e comem, né, da carne do cordeiro, o né, o povo cristão passou a interpretar muito mais pelo fato de que o novo cordeiro, né, o cordeiro que desceu do céu, né, Jesus Cristo, seria, né, a verdadeira essência da Páscoa. Isso não é, isso daí, por isso que eu digo que não existe, né, tanta conexão assim, mas até hoje esses povos, esse conceito judeu ajudou sim, né, na nossa existência, na existência do cristianismo e da civilização ocidental, né, algumas de suas leis permanecem até hoje influenciando, né, em alguns aspectos, alguns positivos, outros questionáveis. Mas enfim, é isso, minha gente. Espero que tenham gostado aí da aula, né? É uma área que até eu como cristão seria uma vergonha eu não conhecer, mas por incrível que pareça tem muita gente que diz que é cristão e não conhece nada da história do judaísmo, nem história dos hebreus, e até vergonhoso pra caramba mesmo. Porque você pode até dizer assim, pô, mas isso daí tem muito a ver com a Bíblia, então por isso que é uma história que não tem valor. Mas, velho, você pode até dizer um negócio desse, mas Josefo, Flávio Josefo, né, que tem os livros mais antigos, né, que compilam bem a história do judaísmo, que é a Antiguidades Judaicas e a história, né, a história do povo hebreu, né, a história dos hebreus, elas são livros que muito puxa, né, da Bíblia. Então, tipo, não pode desconsiderar de jeito nenhum, como eu falei, né, da documentação, porque aí tem certas documentações que são realmente fraudulentas e existem algumas que têm muito mais a ver com mitos, com lendas e com crença de fé. Mas isso não invalida a sua importância histórica, porque se a gente for fazer isso, a gente vai ter que invalidar muitos escritos babilônicos que estão lá falando o registro do domínio, né, de cidades e dando vivas a Marduk, né? Ou vai ter que jogar fora vários escritos egípcios que estão dando vivas a Anubis, que é Anubis que eu tava tentando lembrar, velho, o deus do cabeça de cachorro. É Anubis, cabeça de coiote, né? Nem lembro mais que bicho é, velho. Meu Deus, que vergonha. Eu gosto de biologia e não lembro o nome do bicho, né? Aí a gente vai ter que desconsiderar os escritos vikings, que vocês amam tanto a série de vikings, mas estão lá dando vivas a Odin, né? Ou escritos lá dos gregos que estão dando vivas a Zeus, aos deuses da mitologia grega, cara. Então, pelo amor de Deus, vamos ser tolerantes. Você não estou dizendo que é para você acreditar na parte religiosa. Isso daí é uma questão de fé que eu, como cristão, acharia fantástico, né, que você virasse um, né? Mas, se você não quiser virar, o que é que eu posso fazer? Vou ficar de mal de você? Vou ficar com raiva de você? Se você ficar com raiva de mim por eu ser, aí o errado é você, não sou eu, velho, né? Mas eu não vou ficar com raiva de você. Você pode ser o que você quiser, mano. O ser humano é livre e a minha fé, né, ela me conduz a falar, né, daquilo que eu acredito, que eu amo, mas ela não deve ser usada para doutrinação, para colonização, como infelizmente muitos fizeram. Né? Usaram muito da herança judaica, né, e também do cristianismo para colonizar, ao invés de evangelizar ou de simplesmente falar daquilo que acredita. E eu nunca vou querer fazer isso com vocês, tá bom? Então Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Compartilhe essa aula.
Por favor, compartilhe mesmo. Não é por mim, é pelas pessoas, tá? Se você não precisa da aula, isso não impede você passar adiante. Porque é uma mensagem boa, o conhecimento deve ser levado adiante sempre, porque o conhecimento é que liberta. Obrigado. Até a próxima.